Olá, meus queridos amigos da Seta. Estamos aqui para colaborar um pouco nesse momento de reclusão a que todos estamos submetidos, né? Mas o que não nos impede de trazer uma mensagem, trazer uma reflexão sobre esse momento e até agregar os nossos estudos que fazemos aí na Seta, né? Na Casa de Evangelho, Trabalho e Amor, na instituição que todos nós elaboramos já há tantos anos. Então, como os grupos estão interrompidos, as atividades estão interrompidas, mas isso não nos impede de refletirmos um pouco, né? Então, a pedido de algumas pessoas da casa, eu estou fazendo este vídeo no horário do grupo de estudos que nós temos para repercutir um pouquinho essa questão dessa pandemia, né, que nós estamos passando. E pensei em fazer uma reflexão durante alguns vídeos, outros dias vamos apresentar outros vídeos, sobre os benefícios, né? Temos que enxergar todos os benefícios desse momento de dor, desse momento de sofrimento, desse momento de apreensão, desse momento de tribulação que nós estamos passando, né? A humanidade inteira está passando. Então, é nesse sentido que nós vamos abrir hoje essas pequenas reflexões. Em especial, vamos falar sobre tudo que podemos aproveitar desse momento, desse instante grave, porque nós estamos passando, né? Primeiro, não poderia ser de uma outra forma. Nós temos que destacar a percepção, né? Eu acho que isso está ficando mais claro para todos, em especial para os espíritas e os espiritualistas, né? Todos aqueles que têm uma crença em Deus, uma crença na vida espiritual, né? E até mesmo para os que não têm, eles estão começando a perceber que existe uma ordem no universo, né? Há uma ordem. Então, se nós fizermos uma avaliação, uma reflexão da história da humanidade, nós vamos perceber que estamos caminhando ao longo dos séculos, né, para um desenvolvimento, uma atualização das nossas próprias forças, né, das nossas próprias capacidades. E o homem, ele vem sendo exigido ao longo do tempo para que ele crie essa consciência, né? Que ele desenvolva essa consciência. Então, há uma ordem no universo, né? O que significa isso? Uma ordem. A ordem é todo o processo de encaminhamento para uma meta, né? A ordem, todas as vezes que nós somos compelidos pela força dos fatos e pela ação da inteligência a nos conduzirmos para uma meta, para um ponto, né? Um ponto que nos aguarda, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, Deus é a nossa meta. Então, à medida que os fatos vão se sucedendo, as ocorrências vão se verificando na história da humanidade, o homem vai concluindo mais e com a intensidade maior e com a convicção maior que Deus existe, né? Que Deus existe. Então, dentro desse processo, nós já estamos percebendo nitidamente como está ficando clara essa intuição de Deus, né? O homem sempre teve uma espécie de intuição de Deus. Há alguma percepção, um sentimento, né, que se convencionou chamar de religiosidade. Não é religião. A religião é a forma, né, o conjunto de atos, de liturgias com as quais nós vestimos este sentimento de religiosidade, que é a religiosidade, esse sentimento de Deus, né? Este sentimento de que Deus provê tudo e todos no universo. Então, é nesse sentido que os fatos vão se sucedendo e o homem vai recolhendo todos esses fatos, essas experiências, e isso vai promovendo uma certa ativação,
no seu psiquismo de profundidade, nos seus recursos mais internos, e ele vai então conseguindo fazer um delineamento mais objetivo, mais exato dessa força que é Deus e a sua vontade. Então nós somos conduzidos para Deus, queiramos ou não, percebamos ou não. À medida que isso vai ficando mais claro, é à medida que nós vamos nos autodeterminando também para esta busca. Nós vamos, por assim dizer, ingressando nesta ordem de uma forma consciente, de uma forma voluntária, de uma forma querida, de uma forma desejada. Então nós vamos, de algum modo, nós estamos caminhando para Deus. Então, esse fato que nós vivemos, né, nós estamos passando por processos mais recentes, de algumas crises mais significativas. Agora estamos também no meio, por assim dizer, de uma epidemia de suicídios no mundo. Uma epidemia de suicídios, isso aí é visível, é notório, né? Uma epidemia de depressão, que é um problema mental, né? Uma doença mental, mas com repercussões graves na emoção, né? No modo de ver, de entender, de compreender a vida. Mas todas essas crises, todas essas epidemias, né? Essas falências dos outros campos, da nossa movimentação, da nossa dinâmica enquanto ser, enquanto pensamento, né? Todas elas têm, a base delas é moral. Né? Toda essa base é moral. Acho que indiscutivelmente é moral. Basta ver que quando fazemos as coisas conforme o amor, né? Conforme nos ensinou Jesus, que amar é a grande lei, é o grande mandamento. Quando fazemos com amor, nós sentimos paz. Quando agimos contrariamente ao amor, nós estabelecemos uma certa inquietude interna. Aí fazemos as justificativas, fizemos por isso, fizemos por aquilo e tal, damos sempre as nossas justificativas, mas não ficamos em paz. Então é neste sentido que hoje nós estamos experienciando já uma crise que afeta a todos. É uma pandemia que afeta a todos. Põe em risco, põe em xeque a própria existência do indivíduo, de cada indivíduo e de coletividades. Então notem que é como se estivéssemos passando agora por uma dose mais árdua, né? Mais árdua desta etapa de desenvolvimento e de encaminhamento pessoal e coletivo para Deus, que é a nossa meta. Então é por isso que os espíritos, né, eles vêm trazendo informações de que nós estamos vencendo uma etapa. Há uma etapa muito importante, muito significativa, é uma etapa de transição. Neste momento, o que interessa é o homem se autodeterminar para o bem, como está lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec, quando ele apresenta a escala espírita, ele vai dizer que os espíritos que estão naquela etapa intermediária, né, da sua evolução, que é o nosso caso, nós precisamos nos decidir pelo bem, nos decidir pelo amor. Então é isso que os fatos estão nos empurrando para essa decisão, pondo mesmo, apresentando para todos nós o quê? Uma crise. Uma crise. E o que é uma crise, no sentido geral da expressão? Uma crise é a constatação de que um modelo que nós vínhamos adotando, seja ele político, econômico, jurídico, enfim, esse modelo se esgotou, está se esgotando, né? Está nos seus estertores, naqueles momentos finais da sua... Então, o modelo, por assim dizer, materialista, vamos nominar esse modelo de modo geral, está se esgotando, né? Então, o materialismo com as suas indiferenças, o ser indiferente, o ser que se importa consigo apenas, né? Então, o egoísmo que criou o sistema do materialismo, que criou
né, que é a percepção e a valorização, a supervalorização das expressões dos sentidos corporais, né, do campo sensório. Esse modelo está se esgotando e o homem está recebendo, então, as experiências necessárias para fazer a sua modificação, fazer a sua nova escolha, e a escolha de amar, que é a escolha de sentir-se bem. Então, é um pouquinho isso que nós vamos falar nas nossas próximas gravações, né? Pequenas gravações, uma pequena colaboração, uma pequena reflexão, para nós irmos montando, né, os benefícios advindos dessas experiências, como a que estamos vivenciando agora, desse vírus, né, o coronavírus. Então, ele tem algo a dizer, nós temos algo a aprender, né? Nesse momento das incertezas, é preciso que nós estudemos e que nós passemos a refletir sobre tudo que nos ocorre e sobre também uma vida futura. Então, vamos criar mais ou menos alguns tópicos para as próximas gravações e vamos desenvolvendo uma a uma e anotando aqui e ali cada item e fazendo a relação com esse nosso momento de crise, né? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai perguntar aos espíritos: dos espíritos, uns são criados bons e outros maus? Os espíritos dizem não. Todos os espíritos Deus criou, simples e ignorantes, mas com uma missão. Olha que coisa interessante, como os espíritos dizem, com uma missão. Que missão é essa? A missão do seu próprio autodesenvolvimento. E, para tanto, Deus deu ao espírito, ao longo dessas centenas, milhares de reencarnações, que já tivemos muitas e teremos muitas pela frente, todos ele considerar provas, experiências. E essas experiências vão fazendo com que o espírito passe a conhecer a verdade. Olha, Jesus disse isso: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres da ignorância e livres das experiências mais graves, das experiências mais difíceis. À medida que conhecemos a verdade, e a verdade é Deus, e a verdade é o amor, e o Espírito é criado por Deus, que também é esta verdade, né? Nós vamos nos apropriando da vontade de Deus e fazendo com que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Haja uma coincidência de vontades. Lembram? Pai nosso. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela está nos céus. Olha como Jesus foi perfeito, né? Olha como ele, na oração do Pai Nosso, ele também, além de uma oração riquíssima de muitas revelações, de muitas elucidações, também nos traz essa dimensão da nossa relação com Deus. Então, a experiência que passamos hoje é uma experiência aprendizado. Se conseguimos perceber isto, conseguimos perceber o provimento de Deus em relação aos seus filhos, às suas criaturas, quando Ele nos traz também as experiências difíceis. Mas não importa a experiência, o que importa essencialmente é que com a experiência nós possamos extrair o valor essencial da vida, do sentido da vida, que é amar. Se amamos, crescemos, nos apropriamos mais do amor de Deus, temos mais confiança, temos mais fé, temos mais esperança e passamos a formar então a convicção dos atos do bem, que são os atos da caridade. Então, na próxima gravação, nós vamos aí começar a trazer mais um ponto, outro ponto de benefícios com essas experiências graves, claro, mas que podem fazer com que nós desenvolvamos muito as nossas capacidades. Então, muita paz para todos, muita confiança, muita fé. Não nos desesperemos.
Deus guia todos os nossos processos. E Jesus é o coordenador direto desses processos junto a todos nós aqui no planeta Terra. Muita paz.